Livro ESD, Programa Fundamental, Módulo 2, Roteiro 2. Fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. Hydesville e as mesas girantes. Objetivos específicos. Analisar as características dos fenômenos de Hydesville e das mesas girantes. Refletir sobre a importância desses fenômenos para o surgimento do Espiritismo. Conteúdo básico. Em março de 1848, no humilde vilarejo de Hydesville, estado de Nova York, surgiram fenômenos mediúnicos que abalaram a opinião pública da época. Tais fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox. Os acontecimentos, a partir do primeiro diálogo com o espírito, em 31 de março de 1848, empolgaram a população do vilarejo, surgindo, em novembro de 1849, as primeiras demonstrações públicas com as irmãs Fox, o que resultou na formação do primeiro núcleo de estudantes do espiritualismo moderno. Zeus Van Tuyl, As Mesas Girantes e o Espiritismo, Capítulo 1. O acontecimento de Hydesville repercutiria na Europa, despertando as consciências e, ao lado dos fenômenos das mesas girantes, prepararia o advento do Espiritismo. Pedro Barbosa, O Espiritismo Básico. Capítulo O Episódio de Hydesville. Em Paris de 1853, principalmente, a recriação mais palpitante e mais original era a das mesas girantes. Os fenômenos constituíam para a generalidade dos assistentes um passatempo como qualquer outro. Quase ninguém se aprofundava no estudo da causa de tais manifestações extraordinárias. Às vezes surgia uma que outra pretensiosa explicação, que logo era desprezada por não satisfazer aos fatos observados. Zeus Van Tuyl, Francisco Thyssen, Allan Kardec, O Educador e o Codificador, nova edição de 2019, org. Zeus Van Tuyl. Segunda parte, capítulo 1, A Fagulha da Renovação, item 2, As Mesas Girantes e Dançantes. Os espíritos, aproveitando-se da onda de curiosidade que invadira todas as plagas, as nações europeias e alhures, nelas também se movimentaram intensamente no grandioso e abençoado objetivo de despertamento progressivo dos homens para as realidades vivas da vida póstuma. Zeus Van Tuyl, As Mesas Girantes e o Espiritismo, capítulo 10. Subsídios. Em meados do século XIX, surgiram na América fenômenos que, pelo caráter ostensivo e intencional, causaram forte impacto na opinião pública, em geral, com ressonância no mundo intelectual da época. Os fenômenos de Hydesville, que, ao lado das mesas girantes, contribuiriam efetivamente para o surgimento do Espiritismo. Os fenômenos de Hydesville. Em 1847, a casa, uma tosca cabana, de um certo John Fox e sua mulher Margaret, residente em Hydesville, pequena cidade do estado de Nova York, foi perturbada por estranhas manifestações. Ruídos inexplicáveis faziam-se ouvir com tal intensidade que essa família não pôde mais repousar. Apesar das mais numerosas pesquisas, não se pôde encontrar o autor dessa bulha insólita. Logo, porém, se notou que a causa produtora parecia ser inteligente. As filhas do casal Fox, Margaret e Kate, e ainda a mais velha Leah, casada, eram médiums. Kate, de 11 anos, no dia 31 de março de 1848, quando as pancadas, em inglês chamadas raps, se tornaram mais persistentes e fortes, resolveu desafiar o mistério, travando-se um diálogo com o que todos julgavam fosse o diabo. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço, batendo palmas.
Imediatamente se ouviram pancadas em número igual ao das palmas. A senhora Margaret, animada, disse por sua vez: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. Logo se fizeram ouvir as pancadas correspondentes. É um espírito? Perguntou em seguida. Se for, dê 2 batidas. A resposta afirmativa não se fez esperar. Se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Foi assassinado nesta casa? 2 pancadas estrepitosas se fizeram ouvir. Chamados os vizinhos, estes foram testemunhas dos mesmos fenômenos. Todos os meios de vigilância foram postos em ação para a descoberta do invisível batedor, mas o inquérito da família e o de toda a vizinhança foi inútil. Não se pôde descobrir a causa real daquelas singulares manifestações. As experiências seguiram-se numerosas e precisas. Os curiosos, atraídos por esses fenômenos novos, não se contentaram mais com perguntas e respostas. Um deles, chamado Isaac Post, teve a ideia de nomear em voz alta as letras do alfabeto, pedindo ao espírito para bater uma pancada quando a letra entrasse na composição das palavras que quisesse fazer compreender. Desde esse dia, ficou descoberta a telegrafia espiritual. Esse processo é o que vemos aplicado nas mesas girantes. Foi por meio desse processo, o uso do alfabeto na telegrafia espiritual, que os espíritos enviaram mensagens reveladoras dos desígnios superiores, como esta a seguir. Caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos velarão por vós. Os Fox, vítimas da intolerância e do fanatismo dos conservadores da fé, resolveram, então, oferecer-se para mostrar publicamente os fenômenos à população reunida no Corinthian Hall, o maior salão da cidade de Rochester. Essas apresentações, após passarem pelo exame rigoroso de 3 comissões, foram declaradas verdadeiras, e, como era de se esperar, grande foi o tumulto, com o quase linchamento das jovens Fox. Mas a perseguição traz como consequência o aumento do número de adeptos para as ideias que combate. Assim, poucos anos depois, já havia alguns milhares de seguidores do espiritualismo moderno nos Estados Unidos. As mesas girantes. É necessário dizer-se que o fenômeno tomou em seguida outro aspecto. As pancadas, em vez de se produzirem sobre as paredes e sobre um assoalho, faziam-se ouvir na mesa, em torno da qual estavam reunidos os experimentadores. Este modo de proceder fora indicado pelos próprios espíritos. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. As primeiras manifestações inteligentes se produziam por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto.
O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Vale enfatizar que, a propósito dessas manifestações novas na América, muitos intelectuais, como o juiz John W. Edmunds e o professor James J. Mapes, o célebre professor Robert Hare, o sábio Robert Della Owen, entre outros, aproximaram-se das novas ideias com o objetivo de esclarecer as pessoas quanto à ilusão em que estavam imersas. Mas, em vez disso, eles, os sábios, recuando honestamente em seus propósitos, declararam a veracidade dos fatos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações mediúnicas portadoras das mensagens vindas do mundo espiritual. A notícia dos fenômenos misteriosos que se produziam na América suscitou na França viva curiosidade. E em pouco tempo, a experiência das mesas girantes atingiu grau extraordinário. Nos salões, a moda era interrogá-las sobre as mais fúteis questões. Era um passatempo de nova espécie e que fez furor. Em 1853, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas girantes e dançantes, considerado o maior acontecimento do século pelo reverendíssimo padre Ventura de Raulica, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católicas. A imprensa informava e tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações, e, a não ser o grande físico inglês Faraday, o sábio químico Chevreul e o conde de Gasparim, o marquês de Mirville, o abade Moignon, Arago, Babinet e alguns outros eminentes homens de ciência, bem pouco se importavam em descobrir-lhe as causas, em explicá-las, a maioria dos acadêmicos olhando os fenômenos com superioridade e desdém. Voltando aos dias da tumultuosa França de meados de 1853, vemos que grupos e mais grupos de experimentadores curiosos se haviam organizado num fechar de olhos. A maravilhosa loucura do século XIX já se havia infiltrado no cérebro da humanidade. E Paris inteira assistia atônita e estarrecida a este turbilhão feérico de fenômenos imprevistos, que para a maioria só alucinadas imaginações poderiam criar, mas que na realidade impunha aos mais céticos e frívolos. A imprensa francesa, diante da demonstração irrefragável dos novos fatos, manifestações de espíritos, que saltavam aos olhos de todos, franqueou mais amplamente suas colunas ao noticiário a respeito, dessa forma ateando mais fogo nos debates e controvérsias que então se levantaram entre os observadores menos superficiais. Mas as mesas continuaram. Veio o Santo Ofício e, em 4 de agosto de 1856, condenou os fenômenos em voga, dizendo serem consequência de hipnotismo e magnetismo, já que pouca gente acreditava em peripécias do diabo, e taxava de hereges as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos. Estava, assim, cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial, invasão organizada, no dizer do escritor inglês Arthur Conan Doyle, programada pelos espíritos superiores com vistas à chegada de uma nova era de progresso para os homens.